Agora Agora, sim. tá vendo? Tinha que mexer as coisas por aqui. Desculpa aí, João, tudo bom? Nada, irmão. Como é que você tá bem? Tô bem, tô bem. Ainda meio surpreso com esse vídeo de hoje, né? Não tem como não ter ficado Ah, todo mundo meio impactado. eu estava pensando nisso, a gente querendo abordar a comunicação, mas aí vem essa bomba aí, e não tem como não falar sobre isso, né? Já pensasse, rapaz, não tem como não começar o dia falando sobre isso, né? Porque Uhum. essa questão toda de hoje é uma questão de comunicação. Se você for parar para pensar direitinho, a disputa que teve para vai mostrar esse vídeo, não vai mostrar esse vídeo, depois o vídeo aparece agora, e qual é o conteúdo de verdade que tem ali dentro, o que é que dali é crime mesmo, né? Porque tem parte daquilo ali que a gente vê que são crimes cometidos, outros são indícios de crimes cometidos, e o que é que isso muda no jogo político, né? Então, a gente está com essa proposta hoje de debater sobre fake news, conversar um pouquinho sobre fake news, comunicação, política, e um dia feito hoje tem um prato cheio para a gente começar falando sobre essa história de hoje aqui, né? Eu, como bom jornalista, estava ouvindo, assistindo, escrevendo aqui, pensando já nessa discussão que a gente ia ter, ao mesmo tempo pensando também em outras coisas, né, para trabalhar de política, para conversar com o pessoal, para a gente pensar o que é que vai ser por aqui. Mas aí, como estava atropelado, eu comecei ajeitando aqui a conexão. Eu queria primeiro agradecer a você pelo convite, certo? Para a gente estar batendo esse papo por aqui. Eu que te Queria dar agradeço. aí uma saudação para o pessoal de São Caetano, de toda a Grécia também, que parar para assistir a live agora ou que assistir depois. O pessoal aqui do Recife também, minha cidade. Queria deixar aqui um abraço antes da gente começar esse debate aqui. Essa- Essas lives têm sido um desafio, né? Porque a gente tenta se comunicar com as pessoas, mas a gente tem um jeito muito diferente, né? Pela história do nosso partido, pela nossa história de vida. A gente está acostumado com aquela comunicação mais mano a mano, olho no olho. E aí a gente está sendo obrigado, de uma certa forma, a fazer tudo de forma digital, remota. Então, quero um desafio muito grande a gente fazer. É um desafio, porque na verdade tem duas coisas que a gente tem que levar em consideração. Em primeiro lugar, nós somos um partido de massa, criado nos anos 80, que traz toda uma tradição da comunicação da esquerda, da forma de organização da esquerda, e uma forma que vem sendo posta em xeque nos últimos anos. A gente sabe que, para além do nosso talento, da nossa capacidade de trabalhar esses temas, certo? De trabalhar a comunicação olho a olho, de fazer o panfleto, entregar na mão, de participar de debates como esse, mas presencialmente, de convencer as pessoas, a gente está no desafio também de se adaptar a essa nova realidade. Você é um caso bom para a gente estudar aqui agora, está fazendo exatamente isso. Nesse período de pandemia, aí construindo a sua candidatura para prefeito, usando um espaço de comunicação novo que tem tudo para a gente melhorar o aproveitamento. Então, é muito Então, importante, nesse momento, desculpa, João, só concluir desse pensamento, é não, muito não. importante a gente não deixar as nossas bases, certo? A gente vai lá falar com o agricultor, a gente vai falar com o pessoal no sindicato, vai acordar cedinho e tal, mas tem que arrumar um tempo para poder conversar por aqui, para desmistificar essas mentiras que o pessoal tem soltado por aí. Nós somos um dos alvos preferenciais desse tipo de ataque já há muitos anos, mas eu queria dizer também uma coisa: o tema é fake news, mas fake news, apesar de ser um termo novo, para falar sobre notícia mentirosa, vamos resumir bem, seria isso assim, né? Notícia mentirosa, na verdade, é algo que já acontece há muito tempo. Na política, principalmente. Eu estava me lembrando, quem não conhece na sua cidade um político, um ex-prefeito, alguém que é conhecido por espalhar boatos? Eu acho Uhum. que no Brasil o mais famoso era o pai do atual presidente da Câmara, né? O César Maia, não o Rodrigo, o César, que era o pai dele, que disse no livro dele, no livro da biografia dele, que contratava 500 pessoas para espalhar boato no boteco do Rio de Janeiro. E o César Maia foi quem deu o pontapé inicial nessa história de blog, político, essas Isso. coisas, né? Foi Exatamente, quem. foi um dos primeiros políticos blogueiros. Ô Henrique, eu vou te fazer uma provocação. Espera 30 segundos aqui, que é só para eu mandar aqui o,
Cadê E tu? Deixa eu ver aqui. Voltou. Tá me vendo? porque quando a Tá. gente começa na live, eu sempre gosto de encaminhar com uma lista de transmissão dos nossos contatos, que a gente está Ah, boa. iniciando, para as pessoas poderem vir participar. Por isso que deu uma Boa, boa, boa. pausazinha. Ô Sem Henrique, aperreio. dentro dessa questão aí, vamos remeter lá para 2018, eleições Certo. 2018. Falando enquanto partido, né, enquanto PT, eu sou petista, você é petista do diretório estadual do partido, né? Eu não apresentei você, mas a gente já fez isso ao longo da semana. Você é um jornalista, servidor público, né? E membro do diretório estadual do PT. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho. Nós perdemos a eleição de 2018 na comunicação. Veja, é uma questão importante essa. Eu vou começar me apresentando, porque teve aquele atropelo no começo, mas aí, como você disse, eu sou jornalista, sou petista, sou servidor público. Atualmente, eu estou na Universidade Federal de Pernambuco, emprestado, mas eu sou da TV Senado, eu trabalho com comunicação no serviço público. Eu fui da Globo aqui em Pernambuco, fui da Folha de Pernambuco também, da própria assessoria da UFPE, como estagiário, antes de vir para cá como servidor cedido. Mas essa tua pergunta, se em 2018 nós perdemos pela comunicação, parece simples, mas não é de responder. A comunicação teve um papel fundamental na vitória de Jair Bolsonaro e na nossa derrota especificamente. Mas não foi só isso, certo? A comunicação ganha uma eleição ou perde uma eleição, mas ela depende de outros fatores. Então, sendo bem sincero, o que foi fundamental naquele processo? Primeiro, havia um desgaste de vários anos de governo nossos, que é natural, mas um desgaste é acentuado por uma parcela, primeiro, da mídia, que há muitos anos estava no nosso pé, em cima da gente. Oi, desculpa. Não, só para desligar aqui o som. Tá dando. Sem problema. Então, um pedaço da mídia que nos fustigou sem piedade, que bateu na gente, que queria fazer com que a gente saísse do poder, do governo, acabar com o nosso processo de transformação da sociedade. Então, tinha um pedaço do poder econômico do Brasil que queria fazer isso. Ao mesmo tempo, com a chegada do pessoal da Lava Jato, passou a ter um grupo político que fingia-se de grupo jurídico e do Ministério Público, mas um grupo que tinha um objetivo político muito claro, muito fácil de perceber desde lá. Mas eu acho que de lá para cá aconteceu muita coisa, como a Vaza Jato, que mostrou as mensagens dos procuradores e do próprio Sérgio Moro, como a ida de Moro para esse governo, esse desgoverno Bolsonaro daí. Então, teve muita coisa que mostrou como eles eram um grupo político. Então, tinha um grupo político dentro da justiça querendo marcar no PT a coisa da corrupção. Foi isso que se passou anos fazendo para chegar. Fora isso, esse grupo tirou o presidente Lula da disputa, certo? Tirou com os recursos jurídicos, mas midiáticos também. Rapaz, se você pegar o que saiu de Lula no Jornal Nacional, que é o principal veículo de comunicação ainda para atingir em massa o Brasil, deve dar horas e horas e horas de matérias negativas, entendeu? Sem que nunca tivesse apresentado o nosso ponto de vista de uma maneira correta, as provas que nós apresentamos, certo? Então, teve toda essa construção, e o que a comunicação ganhou de vez nisso? Porque aí chega uma nova era, um novo modo de se comunicar, que pega essa coisa dos boatos, que pega essas coisas das notícias mentirosas, das fake news, e elevam a uma escala que a gente nunca tinha visto antes. Mesmo em eleições, a gente pegar 2016, 2014, já tinha uma influência, por exemplo, das redes sociais, muito forte, mas não tinha essa influência da fake news. O que a fake news é, na verdade? É uma notícia que para algumas pessoas é totalmente mentirosa. Eu vou dar um exemplo aqui. Aquela coisa da mamadeira, desculpe o termo, mas mamadeira de piroca. Ninguém nunca viu uma mamadeira de piroca. Viralizou, né? Não gosta do PT. Ao longo dos nossos 13 anos de governo, depois do golpe, os anos de governo de Temer, ninguém nunca viu uma mamadeira dessa, certo? Então, como é que uma pessoa acredita num negócio desse? Acredita porque vem no meio de um bocado de outra informação, certo? Acredita o próprio kit gay, né? Como? O próprio kit gay. O próprio kit gay. E aí eles começam a misturar. A gente realmente fez, na época que estava no governo, uma cartilha, uma série de atividades para combater a homofobia.
Aí o cara, um cara que não foi o próprio Bolsonaro na própria época, inventou que era um kit gay para fazer as crianças de serem gays, uma coisa que não tem nenhum cabimento, que não tem nada, nem de verdade, nem de possibilidade. Porque, veja só, alguém acha que um kit para tornar alguém hétero vai funcionar, ou para tornar alguém gay? Não existe isso. Só que isso vai no medo da gente, a fake news vai lá no medo da gente. É o cara que diz assim, hoje, voltou essa coisa do comunismo, o medo do comunismo. É o cara que tem medo que vai aparecer um comunista na porta dele para pegar, entrar na casa dele e tomar a casa dele. São medos irracionais, coisas irracionais. Só que isso vem, ao mesmo tempo, trazido por gente que você confia. Todo mundo no Brasil desconfia da Globo, certo? O que essa direita provou aí é que nem eles confiam na Globo. Todo mundo desconfia dos meios de comunicação e dos interesses que eles têm, certo? Então, o que é que acontece? Pega uma coisa, vários contextos, traz para uma discussão muito maior e envia pessoa a pessoa. Parece que é uma besteirinha, mas esse disparo que eles fizeram de 1 milhão de mensagens, 12 milhões, 100 milhões de mensagens, isso aí não vai para você como se fosse um cara que você desconhece, não. Quando chega para você, é alguém que você já quis falar pelo WhatsApp, por exemplo, que foi a principal plataforma. É alguém que você conhece. É alguém que você diz, esse cara não está mentindo para mim. Então ninguém nunca falou dessa coisa da mamadeira, mas isso é verdade porque um amigo meu está me dizendo, o pastor me mandou, a vizinha me mandou, entendeu? Dentro desse outra coisa que teve um papel fundamental, né, que foi essa questão dos pastores, do segmento evangélico que acompanhou, em grande maioria, o Bolsonaro. Se a gente pegar um recorte do resultado da eleição, excluindo os evangélicos, a eleição foi muito parelha, né? E aí, só que esses líderes religiosos, e aí eu vou colocar todos, não só os evangélicos, mas de várias religiões, eles têm um poder muito grande sobre as pessoas, né? Um poder de comunicação. Geralmente são pessoas com oratória muito boa, né? São pessoas que têm a confiança daqueles fiéis que estão lá. Então, essas pessoas tiveram um papel fundamental, né? Tiveram. Tiveram e eu participei de uma discussão um pouco antes dessa pandemia começar e a gente se trancar com uma série de pessoas aqui do Recife bastante interessantes e que falavam de uma coisa sobre isso que eu acho bem bacana de trazer. Fundação Perseu Abramo, para quem não conhece, todos os partidos têm uma fundação de pesquisa, de memória, de produção de conhecimento, e a do PT, nosso partido, é a Perseu Abramo. A Fundação Perseu Abramo fez, se não me engano, em 2016, 2017, a pessoa que me contou falou no dia, a data certa, mas eu não me recordo agora, uma pesquisa mostrando já uma série de coisas desse comportamento, de por que se confia bastante, por exemplo, no pastor, no padre, na pessoa que lidera o terreiro. Por quê? Porque essas pessoas ocupam um espaço que outros pedaços da sociedade deixaram de ocupar. Por exemplo, na hora que alguém está com um problema em casa, muitas vezes recorre primeiro a uma dessas lideranças. Certo? Não tem uma liderança no bairro, o Estado não chega, nós como partido não estamos exatamente organizados nesse tipo de relação, então não é uma falha nossa necessariamente, mas é um espaço que nós não ocupamos. Então, eu estou com um problema de saúde, se eu bater lá na igreja, o pastor vai me ajudar e me levar. É muito mais, às vezes, por isso do que por uma agenda ideológica, teológica, de crenças, mas dessa coisa da relação que se forma. Então, eu tenho um filho, uma filha que por algum acaso está com um problema com relação a drogas, que é uma coisa que se fala muito do pessoal que vai lá na igreja, procura um apoio com isso, o pastor que vai levar numa dessas clínicas de reabilitação, dessas comunidades terapêuticas, por exemplo. Então, é dessa relação. É de uma relação até pessoal. E aí eu acho que tem uma falha da gente de não ter conseguido, nos últimos anos, se comunicar, primeiro, com essas pessoas que têm esse tipo de relação com essas lideranças religiosas, mas também com as próprias lideranças. Então, eu não entendo, eu pessoalmente não entendo nenhuma das religiões como um local, uma instituição que por si atrai pessoas que não pensam, por exemplo, como a gente, no benefício comum, no próximo. Porque se você parar para pensar, a mensagem religiosa, na verdade, dialoga muito mais do que com o que a gente acredita de coletividade, de trabalho em conjunto, de construir coisas para o bem comum,
do que do pessoal da direita, que fala, resumidamente, muito mais de liberdades individuais, de eu conseguir o que eu acho que tenho o direito. Então, assim, eu acho que a gente precisa, e aí falando já também com você como candidato a prefeito, eu também já fui candidato a vereador, estou construindo uma candidatura de vereador também, eu acho que a gente precisa saber dialogar com esses grupos, sem abrir mão dos nossos valores e sem fazer com que eles abram mão dos valores deles. Então, assim, a gente tem muita coisa boa para construir junto e para dizer. Temos divergência em vários pontos, obviamente, como com qualquer grupo organizado que a gente vá se comunicar. Perfeito. E você, essa questão da comunicação, voltando um pouquinho do que tu falou, a gente estava falando sobre corrupção. Né? Conseguiram colocar uma peixe no PT de corrupção. Só que se você pegar os governos do PT, né, são os governos que mais combateram a corrupção dentro do país. Né? O fortalecimento das instituições, né, a autonomia da Polícia Federal, né, tanto Lula como a Dilma sempre respeitaram a lista tríplice do MP. Então, assim, os mecanismos que foram criados para o combate à corrupção acabaram por essa falta de comunicação, por esse erro, de que colocaram uma pecha na gente de que era o partido da corrupção, enfim. Então, assim, eu acho que nós temos esse desafio, enquanto partido, de dialogar com esses setores da sociedade, com os evangélicos, obviamente, com os líderes religiosos, mas também nós temos esse desafio de nos adequar a essa nova era que você falava, que é a era digital, as pessoas estão acompanhando o tempo todo. Tipo, nós quando começamos a fazer essas lives, nós não tínhamos ideia de como seria. Mas, tipo, aí eu coloco a live depois no IGTV, depois coloco no Facebook, enfim. Mas quando eu vou olhar os resultados, o alcance que tem, a quantidade de impressões, né, de contas alcançadas, enfim, são coisas que até eu mesmo fiquei espantado, né? Mas como a gente consegue chegar longe com isso? E o Bolsonaro e aquela turma conseguiram fazer isso muito bem em 2018. Mas aí eu quero trazer um elemento chave, o gabinete do ódio. Aí tem uma coisa que vai até além do gabinete do ódio. Eu vou depois voltar para falar até um pouquinho do que aconteceu hoje, mas eu acho bem legal isso que você trouxe, João, que é o seguinte. Para quem não está acompanhando tudo, porque nem todo mundo que está vendo essa live e que vai assistir esse vídeo depois sabe o que é gabinete do ódio. Gabinete do ódio é uma estrutura que foi montada para o filho do presidente, certo? Para o Carluxo, Carlos Bolsonaro, comandar uma comunicação paralela que é basicamente de difamação, de ataque, de propagação de fake news, que usa diversos meios de comunicação, certo? Principalmente as redes sociais. Então, o que danado é o trabalho desse gabinete do ódio. É o que a gente está falando que tem que combater das fake news. E o papel que teve na eleição é preponderante. Não tinha esse nome, não existia como essa estrutura que está ligada ao governo e recebendo dinheiro do governo, mas é um fenômeno que a direita está aqui no mundo inteiro, não é nem só no Brasil, construindo há alguns anos, certo? Tem um cara lá nos Estados Unidos, chamado Steve Bannon, ele é o Goebbels, né? o nazista da propaganda da direita hoje em dia. Oi. Deixar uma dica para quem está assistindo ou quem vai assistir depois. Assista na Netflix, Privacidade Hackeada. Exatamente, é muito bom para falar um pouco sobre esse debate que a gente está fazendo. Mas esse cara montou em vários lugares do mundo essa estrutura que ele tem uma empresa que basicamente contrata outras empresas para conseguir os dados da gente, certo? As informações da gente. E a pessoa diz, mas eu não tenho nada a esconder, tenho minhas opiniões. Mas o problema é que não é o que você pensa e sabe que pensa. Esses dados que eles pegam da gente, pegam as informações daquilo que a gente nem sabe que concorda. Pelo que você curte no Instagram, no Facebook. Então eles pegam isso. E óbvio, um cara da direita não vai conseguir meu voto de acordo com o que eu penso. Mas tem uma parcela grande da população que não se diz nem de direita, nem de esquerda, e vota e está se expressando politicamente, que quando eles pegam essas informações, ele vai mandar para você aquela fake news que vai lhe afetar. É muito louco isso, vai mandar propaganda que vai lhe afetar. Então, por exemplo, para dar esse exemplo, lá nos Estados Unidos, na campanha do Trump, teve uma empresa lá que prestou esse serviço,
e que eles diziam que em qualquer cidade dos Estados Unidos com mais de 20 mil pessoas, veja, uma cidade com 20 mil pessoas não é uma cidade grande, é uma cidade pequena, eles sabiam por rua quem era republicano, que é o partido do Trump, ou democrata, que é o partido menos à direita lá nos Estados Unidos, vamos dizer assim, e o que é que esse republicano, o que é que ele concordava? Se ele era a favor de mais armas ou não, se para ele era mais importante o discurso do aborto, se para ele era a imigração. Aí quando ele ia vir com uma fake news lá contra Hillary Clinton, aí ele sabia, eu sei que João é um cara que simpatiza com os republicanos na questão da imigração. Ele não ia falar nem de arma, nem de aborto, que não ia importar para tu, mas ele ia dizer, vamos conseguir o seu emprego de volta, acabar com esses imigrantes. É isso. E é isso que eles fizeram aqui. Então, a mamadeira de piroca, eu não sei se você recebeu, eu não recebi nenhum WhatsApp de mamadeira de piroca, porque eles sabiam que eu não queria isso, não ia acreditar nisso. Mas eu conheço gente que recebeu e que acreditou. Então, a mesma coisa com o kit gay, por exemplo, a mesma coisa com as várias fake news que falaram com relação a Manuela, por exemplo, a Manuela Dávila, ou com o próprio Haddad. E aí, tudo isso, voltando para a conversa de hoje vai ser um dia que vai chover fake news. Hoje, com aquilo tudo que houve lá de mostrar o vídeo, que nem foi tudo que a gente esperava, mas também não foi o que eles estão querendo dizer, que reforça Bolsonaro, reforça aquele discurso de ódio, quando eles falam que não tem povo indígena, não tem povo quilombola, não tem povo cigano, é tudo povo brasileiro, isso é uma forma de acabar com os nossos vários povos que existem aqui. Quando eles vêm com aquela loucura de tem que prender ministro do STF, tem que prender governador, que o Weintraub e a Damares falaram, mas ali mostrou uma série de crimes. Ele tentando privilegiar a família, ele tentando e dizendo que ia interferir. Ao mesmo tempo, o Guedes e o ministro do Meio Ambiente, que me fugiu o nome agora, dizendo que tinha que aproveitar esse momento para aprovar as reformas que vão tirar nossos direitos. Então, você vê que aquilo ali vai ter uma disputa de narrativa agora, que nós, por um lado, vamos tentar fazer o que nós achamos que é esclarecer o debate para a população, mostrar isso, que é outra coisa que é diferente. Nós vemos a comunicação como um espaço de diálogo, como uma ferramenta de construção, uma ferramenta de emancipação. E eles vêm como uma ferramenta com o objetivo de conquistar o voto ali e acabou, e colocar um povo contra o outro, dividindo. Então, enquanto a gente faz debates sobre comunicação, a gente faz conferências e discute a questão ética, ou até onde se deve ir e tal. Os caras não querem saber, eles contratam alguém que vai fazer o serviço de deixar na sua cabeça o que eles querem. Então é uma diferença muito grande. E sobre isso, João, só mais uma coisa, eu não sei se você viu, mas vale a pena, porque está chegando agora aqui no Brasil também, e essa semana se falou muito nisso, um perfil chamado Sleeping Giants. É uma galera que, até onde eu vi, é muito legal. É um perfil no Twitter. O que é que eles fazem? Eles viu hoje? Pronto. Então, eles entram lá no site de discurso de ódio, desse pessoal racista, machista, dos sites que espalham fake news. E como a propaganda é automática, o Google não se importa, que deveria se importar de para onde está indo cada propaganda. Como tem muita fake news, como tem os loucos que vão lá dar audiência para esse tipo de lugar, aí aparece as propagandas. O que é que ele faz? Vai lá e diz, eita, Banco do Brasil, qualquer empresa pública ou privada. Isso. Então, a publicidade está indo para um pessoal que diz que tem que matar os gays, negros, acabar com o direito das mulheres, e denunciando, está fazendo com que parte desses sites percam o patrocínio. Aí o gabinete... Entendeu? Joga a luz em cima daquela empresa, né? E aí você vê um cara, a gente não tem uma estrutura, a gente não está bancando alguém, tudo bem, tem agora uma equipe maior, mas começou com um cara que foi fazer isso por um projeto. E era um projeto de 2 semanas e agora é o cara que está conseguindo tirar a grana desse pessoal, que eu vou dizer aqui que é desse pessoal do mal, dessas almas cebosas. Eu só queria frisar só um negocinho em relação ao gabinete do ódio. Além de toda essa estrutura maquiavélica que eles montaram, e um detalhe, com fortes indícios de serem financiados com recursos públicos. Exatamente. Fortes indícios. E quem está financiando esse gabinete são recursos públicos. É um detalhe importante, né, dessa questão.
E isso que você está falando tem ainda um desdobramento, João. Nós sempre fomos muito transparentes com a questão do uso das verbas públicas para comunicação, certo? Com estudo, mostrando quem era que tinha mais audiência, por que a internet passou a ter um papel mais importante, mas sempre levando em consideração, em primeiro lugar, o poder de levar as mensagens do governo, que quando nós éramos governo, para a população, então tinha que estar nos sites mais populares, certo? E sem nenhuma discriminação política. Esses blogs todos aí que sempre foram contra a gente, recebiam, desde que não tivesse com mentira, que fosse comprovado, tal, recebiam. E essa coisa do dinheiro, da publicidade, agora não tem nenhum critério que não seja ideológico. Veja bem, eu tenho também uma série de críticas à TV Globo, certo? Mas, indiscutivelmente, ela é a que tem a maior audiência, certo? Só que por não estar totalmente alinhada, porque ainda tem seus espaços de alinhamento ideológico com o bolsonarismo, por não estar totalmente alinhada com o governo, foi perdendo recursos. Eu acho que até mais do que discordar do governo, da loucura de Bolsonaro, a raiva que a Globo tem hoje, e o Jornal Nacional dando pau em Bolsonaro, é por conta dessa questão de recursos. Hoje a Record recebe mais que a Globo, por exemplo. E você falou uma questão agora da questão da transparência nos gastos públicos. A gente tem hoje o chefe da SECOM, né, o Fábio Van Hatten, ele responde não, tá? Na verdade a PF está com inquérito contra ele por ele ter beneficiado algumas famílias e ele é sócio de empresa de que ele prestava consultoria às empresas que recebiam verbas publicitárias do governo. Quer dizer, ele está respondendo, se eu não me engano, por peculato, advocacia administrativa, né, que é quando você pega o seu cargo público como servidor, como funcionário público e advoga interesses privados. Em nome do outro, né? Do outro, e corrupção, obviamente. Então, para você ver essa questão daí da complicação também, que é a questão da transparência nesse governo Bolsonaro, também no quesito comunicação, né? É zero, na verdade, né? Transparência é zero, na verdade. A grande questão, nesse caso todo, é que tem fortes indícios de que, voltando a essa discussão toda que a gente está fazendo, esse é o tipo de dinheiro que ele deve estar usando para financiar o gabinete do ódio, financiar iniciativas que são para tirar os nossos direitos. Porque, veja, vamos ser bem sinceros, qual o objetivo desse pessoal aí? É fazer o desmonte dos nossos direitos. Acabar com aquilo que nós ainda temos e que estamos lutando para manter, acabar com o direito da população que mais precisa, certo? Então, a verdade é que é o grande objetivo de permanecer no poder é isso. E o que é o papel do gabinete do ódio nisso? E o papel da publicidade do governo? É convencer que isso é bom para você. Então, eles fazem um bocado de mentira dizendo que os comunistas querem que ninguém trabalhe. Agora, eles estão espalhando mentira contra o próprio programa que terminou o governo sendo obrigado a fazer de auxílio à população agora na pandemia. Estão querendo que passe para 200 e estão atacando todo dia, dizendo que o povo brasileiro não vai querer mais trabalhar se ficar 3 meses recebendo R$600. É um absurdo. Como então, R$600 que resolveu de todo mundo, né? Como? Eu não escutei, tu pode repetir? Como se R$600 fosse um dinheiro que resolvesse a vida de todo mundo, né? Um dinheiro que... Olha, mesmo para as famílias mais humildes, que têm menos recursos no Brasil, R$600 hoje, numa cidade como Recife, não dá para comprar 2 cestas básicas, da completa. Né? Não dá. Então, veja, para uma família viver, comer, pagar a luz, pagar aluguel, ou manter uma casa se não paga o aluguel. Então, assim, não é nada. Não é nada e o pessoal quer acabar com isso. Esse pessoal desse governo aí quer acabar com coisas como essa. É um recurso para impedir que a população vá para a rua, conseguir dinheiro para comer e termine se comunicando, se contaminando e morrendo. Então, assim, para você ver. Por sinal, essa questão da pandemia, não sei, acho que você está acompanhando bem, o que tem de fake news, que é parte do nosso debate aqui hoje, pondo a população em risco, é um absurdo, né? Na verdade. E sem contar as consequências que essas fake news causam e as pessoas que estão espalhando essas fake news. Né? A gente viu recentemente
a deputada do PSDB de São Paulo, a Carla Zambelli, ela publicou uma fake news de que estavam enterrando pedras num caixão com pedras dentro. E aí aconteceu que na Bahia, no interior da Bahia, uma cidadezinha pequenininha, Cairu, na hora do enterro lá, a família foi e abriu esse caixão para ver se realmente era o corpo da pessoa que estava vendo. Infectou as 5 pessoas da família. Para a gente ver, só para a gente ter uma pequena noção do tamanho, de tão grave essas fake news são. E principalmente partindo de pessoas que estão investidas no cargo representativo. Né? Pessoas que são deputados, são senadores. O próprio presidente da República, esse dia, teve uma publicação removida do Instagram, porque era uma publicação falsa. Quer dizer, a gente está num ambiente muito perigoso, num campo minado, na verdade, e as fake news elas não estão partindo das pessoas. Eu até entendo. Quando alguém compartilha uma fake news, não tem cuidado de verificar a fonte, né? Não tem o cuidado de ler a reportagem por inteiro, enfim. Mas quando a gente vê isso partindo dos nossos representantes, né, as pessoas que dizem que na verdade estão combatendo aquilo ali, nos causa uma preocupação gigante. Né? É verdade, João. E, na verdade, a maioria das fake news mesmo, seja oficialmente ou de forma não oficial, terminam saindo desse pessoal mesmo. Porque a pessoa que não entende muito bem, que manda uma mensagem lá, se ela mandou porque ela leu e não entendeu, ela vai escutar de volta o que alguém vai explicar para ela. Mas quando já chega aquela coisa pronta, que com uma das questões da fake news é que traz uma coisinha de verdade, traz uma informação verdadeira e lá no meio tem uma mentirosa que termina contaminando tudo, vamos dizer assim. Então, na verdade, o problema é esse, são esses caras que estão colocando essas fake news aí. Qual é a maior fake news dessa pandemia? Cloroquina. Cloroquina, que agora o Ministério da Saúde vai estar colocando para até o tratamento de pessoas com poucos sintomas, que estão em quadros leves, e está perdendo quadros lá dentro. Os técnicos do Ministério não estão querendo assinar, estão saindo, estão deixando as posições que ocupam por discordar. A cloroquina está provada em alguns estudos já acontecendo lá fora, que, primeiro, não está comprovado que ajuda a combater a Covid, o coronavírus. E segundo, mesmo que tivesse o mal que ela causa com relação a problemas cardíacos, é muito maior. Quais os reflexos da pandemia na comunicação? Rosana está botando aqui. Fala, Rosana, tudo bom? Todo mundo que chegou aí. Posso falar um pouquinho sobre isso? Todo mundo que está chegando. Eu acho que essa pandemia está trazendo uma mudança de paradigma mesmo, de situação, de sociedade que a gente vive para várias áreas. E a comunicação é uma delas, certo? Em primeiro lugar, por como a gente está se comunicando pessoalmente, para além dessa questão da comunicação social, de como é feito e tal, tudo mais. Eu não tenho conseguido ver minhas filhas nas frequências que eu gosto, meu filho na frequência que eu gosto. Por exemplo, isso pessoalmente, não tenho conseguido ver meus tios, minha irmã. Meu irmão ainda nós moramos na mesma casa, minha mãe também, mas a gente não se abraça, para começo de história, né? Uma família que é todo mundo muito grudado, não se abraça. Mas, para além disso, na comunicação social e como fazer, mudou tudo. Mudou a forma como se consegue informação, mudou a forma, eu acho, como as pessoas consomem. Acho que todo mundo que está aí assistindo está cansado. Está cansado, a gente está há 2 meses entre estar abrindo, fechando, algumas cidades um pouco mais, um pouco menos, mas a gente está cansado do excesso de informação. Ao mesmo tempo, a gente quer informação um pouco na esperança de que talvez um dia vai chegar e quando o jornal começar, ou quando você lê no celular, vai dizer assim: acabou a pandemia, agora tem um remédio, uma vacina que vai resolver tudo. E isso mudou totalmente a nossa forma de consumir. Eu acho que o impacto que as redes sociais têm hoje, que já vinha num crescente, você falou da eleição de 2018, por exemplo, a de 16 era um pouco menos, a de 2014 um pouco menos, e essa agora acho que vai ser muito impactada pelo uso dessa ferramenta do celular, das redes sociais, entendeu? Então, a gente tem essa mudança toda, as empresas de comunicação estão mudando também,
por conta disso. E não é só a comunicação, obviamente, né? Nós estamos mudando. Eu acho que todo mundo aqui hoje passa muito mais tempo no celular do que passava 2 meses atrás, por exemplo, consumindo informação, entretenimento, se divertindo, aprendendo, uma série de coisas. Ô Henrique, e uma coisa que eu tinha comentado até contigo no seminário que a gente participou lá, Do do, luta, do né? Luta, e eu estava muito preocupado já, isso há mais de um ano atrás, né? Há um ano atrás, mais ou menos. Eu estava preocupado já com essa questão e de como isso ia influenciar nas eleições municipais. E a partir do momento que vai se aproximando do período eleitoral, que a gente não sabe agora quando vai ser, isso tem me causado mais preocupação ainda, porque nós estamos identificando Twitter, Instagram e Facebook, cada vez mais perfis falsos, né? Esses candidatos tradicionais, geralmente com poder financeiro, poderio econômico muito alto, criando perfis o tempo todo, para que esses perfis distribuam as informações que eles querem, né, que eles convêm, e também que atacam o seu adversário. Então, assim, uma coisa que a gente achava que era uma coisa de Brasil, que estava muito distante da gente, a gente está vendo muito perto. Né? Então, assim, geralmente tem um grupo de WhatsApp com 200 pessoas, tem um ou dois lá, naquele grupo de WhatsApp, que não é a pessoa que se diz ser, mas que está ali para propagar aquela mentira, para entrar naquela discussão. Então, tem uma preocupação ainda maior para mim, para você, que também deve estudar essa lição, e para todo mundo que tem que ver a política da forma correta, né? Que quer participar, quer ter o debate de ideias, e que a gente foi furtado em 2018 de debater o Brasil, né? E aí eu tenho com medo disso também. Será que eu não vou poder debater em minha cidade? Vou passar a campanha todinha respondendo fake news das pessoas? Então é uma questão que nos deixa muito preocupados, né? Então, veja, eu queria mandar um abraço para o pessoal do Luta. Foi muito legal aquela participação no Congresso, poder conversar com vocês já sobre fake news, mas também a gente conversou muito sobre esse lado positivo, de como dar informação também. Mas é uma preocupação que você tem que ter, que todos nós temos que ter, não só nós que vamos disputar mandato, queremos disputar uma eleição, que estamos nos preparando para isso, mas a população toda. Veja só, isso que você está falando. A última eleição geral que a gente teve, né, de presidente, governador, senador, deputado, que foi a de 2018, já foi muito marcada, muito mais do que todas as outras, por esse uso das redes sociais e pela fake news. A má notícia, João, é que a gente vai ter que gastar um tempo respondendo. Agora, a boa notícia é que nós temos uma militância aguerrida, que eu acho que vem aprendendo, sim, nos últimos anos a fazer a militância virtual também, porque não tem militância no Brasil que no corpo a corpo se compare à nossa militância, a militância do PT, e como fazer o convencimento da população no olho, discutindo em qualquer lugar. Não tem militância que se compare, mas a gente está aprendendo a fazer na questão virtual também, né? E aí, João, tem que ter uma preocupação da gente, certo? De ter pessoas próximas, pessoas que concordem, que confiem em você, que vão fazer sua campanha na militância mesmo, que estejam aptas a ir responder, porque vai ter fake news. Não se engane, que infelizmente, no mundo que a gente está hoje, óbvio, não vai ser o mesmo nível de fake news, eu acho, aí em São Caetano, que foi a eleição para presidente da República. Não tem o mesmo volume de dinheiro, não tem o mesmo número de empresas financiando para que essas fake news aconteçam, mas é inevitável. Inclusive, não necessariamente nem vai ser organizado pelos seus adversários, suas adversárias, para não dizer que eu estou acusando ninguém, certo? Mas a própria população pode começar a fazer coisas como essa. Agora, a gente discutiu lá, e volto a dizer aqui, algumas ações que podem ser tomadas. A primeira, ter uma militância para responder, uma militância com vontade, que possa ir lá e esclarecer a verdade. A segunda, está pronto e disposta, quem for candidata também, a tomar as medidas cabíveis. Rapaz, se tiver uma pessoa que for punida por estar inventando mentira e espalhando fake news, já é um ganho, já vai fazer com que outras pessoas não mandem mais fake news, tá entendendo? Até estou vendo um comentário de Rosano dizendo que as eleições devem ser adiadas até para o fim do ano, eu também acho. E aí, para quem é menos conhecido,
a campanha vai ficar menor, a possibilidade de uma fake news pegar e viralizar, como se diz, né, sobre alguém que é desconhecido é maior do que sobre alguém que é conhecido. Então cuidado no que fala, porque qualquer coisa pode ser tirada de contexto. A gente tem uma pessoa como o Lula que fala bem, que sabe chegar ao povo e cometeu um erro essa semana, certo? Foi bastante, recebeu bastante porrada por conta disso. Então, cuidado com o que fala. Também está aberto aí não ser uma pessoa que esteja escondendo nada, porque não é o nosso caso. Nós defendemos o que nós acreditamos, não vamos enganar ninguém. Então, é por aí. E está preparado, lombo duro. Lombo duro que quem está nessa tem que estar pronto. E pronta. Tem que estar pronto e pronta. Eu queria falar um pouquinho, a gente já está caminhando para, acho que os 10 ou 15 minutos finais. Mas certo. Eu queria falar um pouquinho sobre comunicação institucional. Certo. Eu vejo uma dificuldade muito grande de órgãos do governo, e aí eu falo isso nas 3 esferas, né, de se comunicar com a população de uma forma que a população possa compreender, de fato, qual é a mensagem que a prefeitura, o governo do estado, o governo federal quer levar naquele sentido. Eu tive essa semana aqui um caso aqui em São Caetano. A prefeitura colocou um carro de som na rua para falar que é possível enchente, caso viesse a chover, porque a Voltou aqui o sinal, a prefeitura colocou um carro de som para falar o quê? Para falar um pouco sobre a questão de que a barragem de Galinha aqui, que é a cidade vizinha, nossa, ela está com 100% do seu nível. E que se houver chuvas, poderiam acarretar numa enchente aqui na cidade. Só que a forma como a prefeitura passou aquilo ali no carro, a população, deixou todo mundo louco. E aí foi aquela... Começou o pessoal querer alugar carro para tirar um pouco do carro, sabe? Enfim, aquela loucura. E aí eu fiquei pensando nisso, a gente já estava com um debate pronto. Qual é a dificuldade que tem essa comunicação institucional? Aí eu falo institucional porque tem 2 tipos de comunicação institucional, né? A interna, entre os órgãos da administração pública, e a comunicação externa, que é da administração pública para fora. Né? Então, eu não vou entrar na seara da parte interna, porque eu não faço parte da gestão. Mas essa comunicação de dentro para fora. Por que esse ruído tão grande? Porque essas pessoas não conseguem dialogar com a população de forma sonora. Veja, deixa eu antes só falar uma coisinha. Eu trabalho com isso, né? Eu trabalho com comunicação institucional. Estou atualmente no núcleo de audiovisual da UFPE, a gente trabalha com vídeo institucional, com comunicação em vídeo. Então, essa é bem a minha área. Primeira coisa que é complicado. Às vezes o que parece muito fácil para um técnico ou uma técnica entender, quando ele quer traduzir ou ela quer traduzir para a população, nem sempre é tão simples, certo? Então, muitas vezes, esse trabalho que é tradução mesmo, de levar uma informação e deixar ela do jeito que a pessoa consegue entender bem, nem sempre é tão simples. Mas, para além disso, a comunicação tem uma particularidade. Todo mundo acha que sabe fazer comunicação, não sei se foi o caso aí, e muitas vezes as sugestões são as piores possíveis. Então, assim, às vezes, qual é o grande erro? Tem aí uma jornalista, um jornalista, uma publicitária, o publicitário está encarregado, um ARP, e tem uma ideia, sabe como se comunicar com a população, sabe que o carro de som vai funcionar mais para tal tipo de discurso, a internet para outro, mas chega alguém brilhante e fala uma coisa que é totalmente o contrário. As pessoas acham que porque aquela pessoa está no cargo de decisão é aquilo mesmo e convence os outros e acabou. E aí pode ter sido isso, pode não ter sido. Não estou querendo julgar esse caso aí precisamente. Mas outra coisa é que nós erramos. Certo? Os comunicadores, as comunicadoras erram também. Então, um caso como esse pode ter sido um erro. A gente, às vezes, quer dar a melhor informação e erra. E, por às vezes, uma palavra, uma frase, põe tudo a perder. Mas você me falou, você estava falando do caso da barragem, e aí eu me lembrei, talvez a primeira fake news que eu me lembro de ter ouvido uma história, que não era fake news, certo? Não tinha esse termo, mas se você parar para pensar, era isso. Minha avó contava muito, minha mãe conta ainda de vez em quando, é a história da barragem do Tapacurá, que ia estourar
e a cidade do Recife toda enlouqueceu, saiu um passando por cima do outro, o trânsito acabou tudo. Mas é isso, veja o mal que uma informação mal dada, mesmo, propositalmente ou não, pode acarretar. Certo? Então, quanto mais isso feito de uma forma sistemática. Porque até Sueli Oliveira está aí, queria mandar um abraço, um beijo. Minha mãe estava falando para voltar a falar um pouquinho do vídeo de hoje. Esse vídeo de hoje, certo? É um prato cheio para fake news de tudo que é lado. Eles vão pegar os trechos que Bolsonaro fala Brasil, pátria acima de tudo, não sei o que, e vão dizer que ele é um cara correto. Vão pegar o palavrão e dizer que ele é um cara sincero. É isso, entendeu? O Henrique, ele falando um pouquinho do Bolsonaro agora, já nessa reta final, ele tem muito isso de falar com aquele nicho dele, né? Com aquele núcleo restrito, uma parcela da população, que ele sabe como atingir aquela parcela, sabe que vai transformar aquelas palavras dele, aquilo que ele fala, em militância, em pessoas aguerridas, defendendo aquilo ali. Tanto é que, no meio de uma pandemia, ele conseguiu dividir o país novamente, né? Ele conseguiu dividir um país e hoje em dia quem é esquerda, quem é comunista, quem quer ficar em casa, quem é a favor da ciência, na verdade, né? Da saúde, né? Não é que a gente queira ficar em casa, que a gente precisa ficar em casa. A gente agora está levando o nome de vagabundo, né? De todo. Enfim, ele conseguiu dividir isso porque ele dialoga muito com esse nicho dele que ele tem, né? Dentro desse contexto. Né? Veja, nós estamos aqui defendendo o isolamento para que seja bom para todas as pessoas, para preservar o maior número possível de vidas. Deles também, nós não queremos que nenhum deles morra, eles ficam dizendo para a gente, não. É isso que eu acho mais paradoxal. Nós estamos tomando decisões, o governo de Pernambuco aqui, por exemplo, a prefeitura do Recife, lá no Maranhão também, a gente está vendo sendo tomadas decisões para preservar a vida das pessoas. E o cara está querendo fazer dessa disputa política uma forma de matar as pessoas. E veja o que é mais louco. Se quem gosta dele for seguir os conselhos, vai aumentar o número de mortes do pessoal de lá. Não tem cabimento nenhum, eles não entendem do que estão falando, do que estão fazendo, e estão pondo todo mundo em risco, certo? Então, tem essa questão que é inacreditável desse momento que a gente está vivendo. E a coisa da comunicação nesse momento, de novo um pouquinho, é que é esse que é o problema. Ele está aproveitando a pandemia para fazer uma disputa política, porque ele está acuado, perdeu uma série de apoios. Desde o começo do governo, ele só vem perdendo apoio, certo? Setores importantes, como esse pessoal que é a favor da Lava Jato, que tem esse falso discurso contra a corrupção, que nunca se incomodaram com o Queiroz e as rachadinhas, por exemplo, e agora estão começando a falar sobre isso. Ele perdeu e esse era um grupo expressivo da classe média, por exemplo, classe média e classe média alta do Brasil. A conta que Bolsonaro está fazendo, na minha opinião, é que ele precisa chegar bem coeso com aqueles entre 20% e 30% que ele acha que tem. Eu acho que é um número menor, mas ele quer chegar com isso muito aguerrido para fazer a campanha dele em 2022. E apostando novamente, porque você vê pelo discurso dele no antipetismo, para dividir a sociedade e querer que as pessoas avaliem novamente se é melhor ter um maníaco genocida como ele ou a gente com todos os adjetivos que eles querem colocar, de corrupção, disso tudo mais, que eu volto a lembrar o que você falou, nós, na verdade, fomos quem mais combatemos a corrupção. Mandar um abraço aqui para a feiticeira Juliano. Não sei se você mandou, mas ele está aqui acompanhando a gente. Ele acabou a live dele lá. Sou fãzaço do som dele. Muito fã. Eu também sou suspeito, né? Porque eu até termino ouvindo antes do que todo mundo aqui. Ô Henrique, a gente está em 2 minutos finais. Então, eu queria que tu dissesse assim, vamos sair um pouquinho da parte da comunicação e falar o seguinte. Fora Bolsonaro. Por quê? Fora Bolsonaro, em primeiro lugar de tudo, né, dessa discussão toda, fora Bolsonaro, porque a gente precisa de mudança desse momento que a gente está vivendo. A gente precisa de um governo que não esteja preocupado em, em primeiro lugar, tirar a vida das pessoas, porque é isso que eles estão querendo fazer com essa mudança na saúde. Eles acham que vale a pena morrer gente para que os empresários
voltem a ganhar dinheiro. Então, em primeiro lugar, isso. Em segundo lugar, pela própria economia, porque se a gente tivesse seguido muito bem as indicações das técnicas, dos técnicos da saúde, como se foi feito aqui na Prefeitura do Recife, no governo do Estado, em várias prefeituras, em vários governos, a gente talvez estivesse começando a dar passos reais de saída desse isolamento, então para a própria economia. Mas mais importante, embora eu tenha deixado por último, fora Bolsonaro, por tudo que ele representa, João, certo? Pelo combate aos nossos direitos. Então, para a gente poder garantir os nossos direitos, fora Bolsonaro. Pelas nossas liberdades, que eles falam muito em liberdades, mas são contra, fora Bolsonaro. A liberdade de amar quem quer que seja, de se identificar e ser como a gente é, de ter e poder preservar nossas tradições, certo? Independente da questão racial, independente da questão religiosa, fora Bolsonaro, para a gente poder amar, ser amado, ser feliz, viver bem, fora Bolsonaro, para o Brasil ficar bem, para Pernambuco ficar bem, para São Caetano ficar bem e para minha cidade aqui, o Recife, ficar bem também. Perfeito. Henrique, muito obrigado pela disponibilidade. Foi um papo massa, eu gostei demais, eu acho que a galera também gostou muito. Quero agradecer a todo mundo que acompanhou a gente aí. E, se Deus quiser, assim que passar essa pandemia, quero trazer você aqui em São Caetano para a gente bater esse papo pessoalmente. Vou Beleza? Fazer isso, vou trazer você aqui para o Recife e depois vamos marcar uma live também, o contrário, a gente fazendo na minha página. Você escolhe um outro tema e a gente faz. Estou à disposição. Um abraço. Um abraço, até a próxima. Até.